Fala galera, no nosso último encontro deixei Napoleão ali na Espanha. Ele acabara de assinar o Tratado de Tilsit, estava vivendo o que eu considero o seu apogeu, tanto econômico quanto político, e o bloqueio continental estava a pleno vapor. E na cabeça dele, com o bloqueio continental funcionando, a vitória sobre os ingleses, seu mais importante rival, era só uma questão de tempo. Aliás, ele acreditava de pouco tempo, porque os ingleses não iriam suportar a crise econômica provocada pelo bloqueio. O que o Napoleão não se dava conta é que essa mesma crise econômica que ele estava causando na Inglaterra estava se reproduzindo também na Europa, o que tornava a sua estratégia insustentável. E logo começaram a surgir as primeiras fissuras no que ele chamava de bloqueio continental, na sua estratégia infalível. E a primeira dessas fissuras, ela vai se concentrar no lado oeste, na Península Ibérica, mais precisamente na Espanha. Espanha essa, que nós não podemos nos esquecer, foi aliado de primeira hora de Napoleão Bonaparte. E foi uma aliança que lhe custou muito cara, porque logo na primeira batalha, na Batalha de Trafalgar, os espanhóis perderam o grosso de seus navios de guerra. Sem esses navios de guerra, os espanhóis não tinham como proteger, escoltar os navios mercantes que vinham da colônia. E a exploração das colônias era a principal fonte de renda da Espanha. E sem essa fonte de renda, os espanhóis começaram a rever essa parceria com os franceses. E ao fazer essa revisão, começaram a flertar com os ingleses, quebrando ali a participação dos espanhóis no bloqueio. Quando Napoleão se deu conta da possibilidade dos espanhóis fazerem uma parceria com os ingleses e quebrarem a aliança com os franceses, Napoleão não titubeou. Invadiu a Espanha, tomou a capital Madrid, derrubou a monarquia, colocou em seu lugar o irmão dele, o José, no poder na Espanha, e ali ele cometeu o seu grande erro, porque o José não foi bem recebido pelo povo espanhol, que era um povo extremamente conservador, que abraçava a monarquia absolutista, e o que o povo espanhol fez foi se organizar para lutar contra os franceses como eles podiam lutar, utilizando a guerra de guerrilha, tornando ali o governo de José Bonaparte insustentável. Só que o mais impressionante dessa história toda é que o Napoleão não se deu conta que a campanha dele da Espanha foi um grande equívoco. Pelo contrário, ele dizia que não havia sido derrotado em nenhuma das batalhas e que por isso mesmo aquilo foi um grande sucesso. Ou seja, ele não enxergou aquele erro. E o mais impressionante de tudo é que quando ele volta para Paris, né, ele começa a receber notícias de que lá do outro lado, na extremidade leste, surgiu uma fissura, a Rússia. E a Rússia estava começando a quebrar o Tratado de Tilsit, começando a flertar com os ingleses, como fizeram os espanhóis. Só que o caso da Rússia é um caso um pouco diferente. Para começar, pelo fato de que a Rússia era uma potência naquela época. Era um país de dimensões continentais, era um país que tinha toda essa força dela no seu potencial militar, né, no potencial que ela tinha para formar enormes exércitos, e com tudo isso, não era um país desprezível. No entanto, mesmo sendo uma grande potência europeia, a Rússia era uma espécie de gigante com pés de barro, porque a Rússia tinha graves problemas, tanto econômicos como políticos. Do ponto de vista político, era um país extremamente conservador, que não estava aberto às mudanças que ocorriam desde a Revolução Francesa, e do ponto de vista econômico, a Rússia era um país que era dependente da exportação de suas matérias-primas, que quando assinou o Tratado de Tilsit, quando o Alexandre se sentou frente a Napoleão Bonaparte lá no rio Nímen e fez o acordo, na cabeça do Alexandre, a França iria substituir a Inglaterra, ia fazer um papel que a Inglaterra fazia, ou seja, iria consumir e proporcionar e vender manufaturas como os ingleses faziam. Só que a França não havia desenvolvido as suas indústrias ainda. A França estava muito atrás da Inglaterra. E o resultado do Tratado de Tilsit, na prática, foi o seguinte: começou a escassear as manufaturas, o que fez com que o preço, a inflação na Rússia, disparasse. E o pior problema causado pelo bloqueio continental foi outro.
sem a Inglaterra, a Rússia não tinha para quem vender suas matérias-primas, que era o cânhamo, grãos e madeira. E a França não comprava na mesma proporção, ou seja, a Rússia mergulhou numa crise econômica que levou as suas elites políticas a começarem a pressionar o Alexandre. E essa pressão era necessário levar em consideração, porque o czar anterior foi assassinado justamente por flertar, começar uma aproximação com o próprio Napoleão. Então o Alexandre estava numa situação extremamente delicada e estava prestes, de fato, a romper com Napoleão Bonaparte e voltar a negociar com os ingleses. Quando Napoleão soube disso, a primeira providência que ele toma foi chamar de volta a Paris o seu embaixador, que era o Caulaincourt, que era um homem muito experiente, que tinha longos serviços na burocracia francesa e que estava há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, estava há 4 anos servindo na Rússia. Portanto, ele era um cara que era muito próximo do Alexandre, frequentava o palácio, circulava ali na sociedade de corte russa, e mais do que isso, era um cara que conhecia o país, conhecia a Rússia como ninguém. E quando Napoleão questionou o Caulaincourt, perguntando a ele se havia uma possibilidade da Rússia romper o Tratado de Tilsit e se aproximar novamente da Inglaterra, Caulaincourt foi muito franco. Disse para ele que sim, tudo indicava que os russos iam romper o pacto. Só que ao mesmo tempo que ele dava esta má notícia, o Caulaincourt dava um conselho a Napoleão. Ele dizia: o que você for fazer, Napoleão, o ideal seja que você parta para a negociação, que você utilize a diplomacia, que evite de todo custo a guerra. O Napoleão meio que não entendeu por quê. Por que isso? Aí o Caulaincourt começou a explicar, disse: olha, a Rússia é um país de dimensões gigantescas, é um país de dimensões gigantescas que você ainda não esteve lá, você ainda não invadiu a Rússia. Invadir a Rússia vai lhe custar muito caro. Os russos vão vender caro essa guerra. E por fim, o Caulaincourt diz: olha, mire-se no exemplo espanhol. O Napoleão, meio inquieto, virou assim: olha, não estou te entendendo, cara. Eu nunca perdi uma batalha sequer para os russos. E isso era fato. O Napoleão nunca tinha perdido uma batalha para os russos. Ele não conseguia entender por que o Caulaincourt estava com essa conversa toda de apenas negociar, de evitar uma guerra. E ele disse mais: se eu invadir a Rússia, eu não vou invadir sozinho. Eu tenho meus aliados, e aliados de peso, como a Prússia, como a Áustria. Com essas parcerias, o meu exército vai ser ainda mais poderoso. E eu prometo construir um exército que vai ser o maior exército já comandado por mim. Ou seja, se eu venci os russos em situações muito mais adversas, com um exército gigantesco, eu vou passar o cerol neles, vou passar o carro neles. E o Caulaincourt vira-se para o Napoleão e diz: cara, olha só, você não tem parcerias. A Prússia e a Áustria não são seus aliados. A Prússia e a Áustria são países que foram derrotados por você e praticamente obrigados a aderir ao bloqueio continental. E mais, esse exército que você está construindo, que vai ser o maior de todos, que vai ser composto por várias nacionalidades, e isso era um fato, né? O exército que Napoleão monta para a campanha Rússia gira em torno de 470 a 600 mil soldados, dependendo da fonte que você consultar. Era um exército muito grande, gigantesco, um exército multinacional. Você tinha ali holandeses, italianos, lituanos, você tinha portugueses e espanhóis, você tinha franceses, você tinha austríacos. Meu irmão, era um exército que remetia às legiões da época do Império Romano, ou seja, era um exército gigantesco. Só que o próprio Caulaincourt fala: só, cara, com esse exército gigantesco você vai ter alguns problemas. Esse exército vai se deslocar lentamente, esse exército vai ser um exército que não vai ter o ímpeto nacionalista proporcionado pelos franceses que te seguiam. E nessa situação, o Napoleão está convicto. Ele fecha os ouvidos aos conselhos de Caulaincourt e está prestes a invadir a Rússia, que por sua vez havia meio que se preparado para esse momento. E essa preparação se deve muito a esse cara, o Kutuzov. O general Kutuzov, ele é curioso pelo seguinte: foi o primeiro cara a entender a cabeça do Napoleão.
E quando ele estudou o Napoleão militar, o general Napoleão, a conclusão mais importante que ele chegou foi a seguinte: o Napoleão ele nunca prepara uma campanha defensiva. O Napoleão sempre prepara suas campanhas de maneira a sempre atacar, sempre atacar. Essa é a mentalidade que o Kutuzov identificou ser o ponto mais importante da trajetória militar de Napoleão Bonaparte. E quem melhor traduziu isso, dando ouvidos ao seu general, foi o Alexandre, né? O Alexandre que era o czar, e que ele não dava muita bola para o Kutuzov. O Kutuzov, antes de Friedland, era um general com pouco prestígio, né? Porque ele era um obeso, ele para subir no cavalo precisava da ajuda de 3 soldados, ele é um cara que era alcoólatra, consumia cerca de 2 garrafas de vodka por dia. Portanto, ele é um cara que não tinha muito crédito nesse aspecto, mas de fato foi o cara que entendeu. E quando o Alexandre deu ouvidos ao Kutuzov, o Alexandre foi o cara que melhor traduziu, né, num discurso que ele faz antes do começo da guerra. Ele vira-se para a elite que estava ao seu redor e diz o seguinte: eu tenho tempo e espaço, posso até ser derrotado pelas tropas francesas, mas só assino o tratado de paz no Estreito de Bering. Ou seja, o que o Alexandre estava propondo? Beleza, Napoleão, você vai invadir, mas você vai ter que tomar todo o território. Eu só vou assinar esse tratado nos confins do Império Russo. E o Napoleão mordeu a isca, acabou caindo na armadilha. E quando ele começa a se deslocar para o interior da Rússia, você tem que ver que o exército é um exército de 600 mil cabeças, vai perder alguns elementos que foram fundamentais nas vitórias estupendas que Napoleão alcançou até ali. E uma das perdas que um exército de 600 mil pessoas tem é a velocidade. É um exército que se desloca lentamente. Quando entra no território russo, ele vai devagar, muito devagar, e exige uma logística muito grande. Como é que você faz para alimentar 600 mil cabeças? Como é que você faz para alimentar quase 650 mil cavalos? Ou seja, exige uma logística muito complexa. E essa logística vai esbarrar na estratégia traçada por Alexandre, que o Alexandre vai chamar o exército francês para dentro do seu território, utilizando uma estratégia que ficou conhecida como estratégia da terra arrasada. O que era isso? Conforme o Napoleão ia invadindo o território, ao invés dos russos atacarem ou se defenderem ou montarem uma lógica de combate, não, os caras se retiram, e conforme eles iam se retirando, eles iam destruindo absolutamente tudo. Eles botavam fogo nas plantações, nos celeiros, eles matavam os animais, eles interceptavam as estradas, eles derrubavam as pontes, e com isso ele tornava toda a logística de manutenção do exército russo muito mais difícil. E o resultado é que, antes mesmo do tal inverno chegar, durante todo o verão, o exército francês foi reduzido à metade, praticamente. Metade das pessoas ou desertaram ou morreram por conta de fome, por conta de doenças. De modo que, na primeira batalha que vai acontecer, esse exército, com 50% do seu potencial, com cerca de 300 mil, que vai enfrentar o general Kutuzov ali, em frente à vila de Borondino. E essa batalha é uma batalha decisiva nesse sentido, porque foi uma batalha extremamente equilibrada, que teve um número muito alto de baixas, e que, no final das contas, foi uma batalha vencida por Napoleão Bonaparte. E quando Napoleão vence essa batalha, ele abre caminho para chegar a Moscou. E quando ele chega a Moscou, nós temos ali um exemplo do ápice da estratégia da terra arrasada. Porque quando eles chegam em Moscou, Moscou está em chamas, né? O prefeito de Moscou ele mandou tocar fogo na cidade. E quando Napoleão toma Moscou, que é a capital em chamas, ele imagina, cara, a guerra acabou. Porque uma das lógicas do século XIX era a seguinte: você tomou a capital, você encerra a guerra, você abre as negociações para o Tratado de Paz. E o Napoleão ficou ali, aguardando em Moscou qual seria o posicionamento do Alexandre. Só que o Alexandre não se pronunciava. O Napoleão já tinha mandado uns 2 ou 3 mensageiros
e o Alexandre sequer recebia esses mensageiros, e que levou Napoleão a ter que escolher entre duas possibilidades. A primeira possibilidade era organizar o exército e seguir em direção a São Petersburgo, e lá em São Petersburgo atacar o Alexandre e obrigá-lo a assinar o tal Tratado de Paz, ou então permanecer em Moscou, né, passar o inverno ali na capital e esperar que a própria elite, em função da posição ou da presença desses invasores, que eles pressionassem Alexandre para negociar. E o Napoleão acabou demorando a tomar qualquer uma dessas decisões. E no final das contas, ele nem sequer atacou São Petersburgo, nem tampouco ficou em Moscou. Ele tomou a seguinte decisão: ele resolveu que era hora de bater em retirada. E por que ele fez isso? Ele fez isso porque a estratégia de terra arrasada tornou a logística da manutenção daquele exército inviável. Ou seja, passar o inverno em Moscou ia ser um sofrimento muito grande, ia ser um sacrifício enorme, e que poderia resultar numa derrota. E a ideia, então, era bater em retirada. Só que o problema é que o Napoleão demorou a tomar essa decisão, que não era muito do perfil dele. Era um cara sempre decisivo, decidido. Ele fazia as coisas, às vezes, muito de forma impetuosa. E, surpreendentemente, na Rússia, ele estava demorando demais. Ele demorou mais ou menos uns 15 a 20 dias para decidir. E quando ele decide, era tarde demais. Quando o exército bate em retirada, o inverno pega os caras de forma dramática, com temperaturas que chegaram a 35 graus negativos. Assim, impõe ao exército um sofrimento muito além do que aqueles caras podiam suportar, né? O frio fez com que pessoas tivessem que amputar parte da mão, o frio gerou fome, os caras estavam comendo cavalos e tinha que cortar o cavalo e comer quase que imediatamente, porque a carne congelava e se tornava inviável se alimentar com aquele cavalo. Às vezes os caras cometeram canibalismo, ou seja, todo o retorno foi um retorno de muito sofrimento. Só que o mais impressionante desse retorno é que era a hora dos russos pegarem Napoleão. Só que o Kutuzov tinha um respeito tão grande pelo Napoleão Bonaparte, que ao invés de enfiar e girar a faca, não, o Kutuzov só empurrou o Napoleão para fora do território, o mais rápido possível. E Napoleão consegue, milagrosamente, escapar do inverno russo, consegue escapar dos seus inimigos na Rússia, e quando ele chega a Paris, o discurso que ele faz é um discurso muito semelhante ao que ele havia feito na campanha espanhola. Ele vai dizer o seguinte: olha, cara, eu não perdi nenhuma batalha na Rússia. E, de fato, ele não perdeu nenhuma batalha na Rússia. Nenhuma. Ele saiu vencedor de todas elas. E a mais importante foi a de Borodino. Ou seja, ele não enxergou ali de que maneira ele foi derrotado. E mais, ele diz: olha, eu não perdi nenhuma batalha e a culpa da minha derrota na Rússia foi o inverno. O mais impressionante desse discurso é que ele é repetido até os dias de hoje. Até os dias de hoje, se você perguntar para o senso comum o que levou Napoleão a ser derrotado na Rússia, os caras vão dizer: olha, o inverno lá, que eles não estavam preparados. Isso não é verdade. O que levou o Napoleão a ser derrotado na Rússia foi o próprio Napoleão. Porque se ele tivesse escutado o Caulaincourt, se ele tivesse escutado o seu mais experiente diplomata, que conhecia a Rússia, que sabia da situação, talvez ele tivesse negociado. E ali, na Rússia, foi o princípio do fim. Ali, na Rússia, o Napoleão vai começar a sua decadência. E o declínio e o fim do Napoleão nós vamos ver na próxima aula. Um abraço, galera. Fique bem.